Paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Que chuva abençoada, chuva maravilhosa. Glória a Deus porque você está aqui essa noite. Glória a Deus porque temos uma palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Pastor Juarez me incumbiu a missão de iniciar as ministrações sobre Atos. Quando no livro de Neemias tive a oportunidade também de dar início a essa trajetória, a essa trilha de ministrações acerca da palavra de Deus. E em Atos, glória a Deus que tenho a oportunidade de dar início também a essa trilha de mensagens, uma trilha de aprendizado daquilo que Deus tem a nos ensinar. Glória a Deus. Queridos, fique atento à palavra, fique atento ao que o Espírito Santo tem para nos dizer essa noite. Digo que você não ouvirá de mim, mas ouvirá da parte de Deus. Que os teus ouvidos espirituais estejam abertos, sensíveis à voz do Espírito. E eu peço a Deus que Ele fale com cada um, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. Versos de 34 a 39. Amém? Glória a Deus. Diz assim: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Verso 39: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Amém? Se acharão lutando contra Deus. Se é do homem, se a origem for humana, fracassará.
mas se for da parte de Deus, não. Se for da parte de Deus, amado, o tema desta noite, se é de Deus, ninguém pode parar. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Deus santo, está lançada, ó Pai, a tua palavra, papai. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, que o meu eu, Senhor, caia por terra. Eu me destituo de todos os meus títulos, ó Pai, e que sobressaia o teu Espírito, que sobressaia a tua presença. Manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar. Manifesta, Senhor, a tua presença. Manifesta, Senhor, o teu Espírito. Vem, Senhor, vem, ó Deus, falar conosco esta noite. Fala, papai, com a tua igreja. Usa-me, ó Pai, como instrumento vivo em tuas mãos, ó Pai, e leva, Senhor, uma palavra a cada um aqui esta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que não saia uma só palavra da minha boca que não seja da tua vontade, da tua permissão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, veja que nós estamos aqui trabalhando em Atos 5, mas é interessante nós iniciarmos o entendimento. O livro de Atos, alguns relatos históricos dizem que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, dada pela forma da escrita, pelos cuidados com a localização e datas com que os eventos aconteciam. Lucas, ele tinha um vocabulário rebuscado, um vocabulário vasto, ele utilizava de várias línguas até mesmo, e então dá-se o entendimento de que Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos. Veja que nós temos Atos, e é interessante nós começarmos neste domingo esta palavra. Nós tivemos final de semana passada, domingo de Páscoa, então a ressurreição de Cristo, e Atos, ele vem falar em Atos 1 sobre Jesus ressuscitado e permanecendo ali 40 dias com os discípulos. Atos 1 fala sobre a promessa que Jesus traz aos seus apóstolos sobre enviar o Espírito Santo. Em Atos 1, Jesus também ascende ao céu, ele sobe ao céu. Em Atos 2, nós temos Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Glória a Deus, que esse mesmo Espírito seja derramado aqui esta noite. Nós temos ali os relatos sobre outras línguas sendo pronunciadas, com a presença do Espírito Santo. Em Atos 2 nós temos a ministração de Pedro. Pedro prega para 3.000 pessoas e estes 3.000 se convertem. Atos 3 nós temos um milagre à porta do templo, o templo chamado Formosa. Pedro e João chegam diante daquele homem coxo e falam assim: não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho da parte de Deus para a tua vida, eu tenho da parte de Jesus para a sua vida, levanta e anda. Este é Atos 3. Em Atos 4 nós temos a prisão dos apóstolos. Nós temos também momentos de ousadia. Pedro e João, já pelo que havia feito ali na porta do templo, já começam alguns rumores, algumas conversas, e então Pedro e João, eles são presos pelo Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio, na época de Jesus, amados, era uma espécie de tribunal, um tribunal judiciário, uma espécie de legislativo judeu. Aproximadamente 71 membros, compostos por anciãos, por sacerdotes e por escribas. Em Atos 4, nós temos o testemunho da ousadia
sobre reforçar quem Jesus era. E isso começou a incomodar, e eles foram presos, e após presos, eles seriam julgados, e no momento que eles seriam julgados, quando os guardas foram buscá-los lá na prisão, eles encontraram a prisão trancada da forma com que eles haviam deixado, mas Pedro e João não estavam ali. Um anjo havia libertado eles à noite e disse: vai e ministra lá em praça, vai lá na praça e ministra, fala de Jesus, fala da obra. E eles assim fizeram. A coragem. E então chegamos a Atos 5. Atos 5 nós temos uma parte de santidade e uma parte de perseguição, marcada pela perseguição. Nós temos a abertura do livro de Atos 5, falando sobre Ananias e Safira. Vocês devem se lembrar dessa passagem, quando eles vendem um pedaço, uma parte de terras, e mentem acerca do valor pela qual eles haviam vendido, e Ananias cai morto. 3 horas depois vem a sua esposa e comete o mesmo erro, sem saber o que havia acontecido com Ananias, e desfalece ali também. Em Atos 5 temos a presença de muitos sinais. Em Atos 5 nós temos alguns relatos que as pessoas, o povo começava a colocar os enfermos, sabe, à beira do caminho aonde Pedro passava, e aonde eles acreditavam que aonde a sombra de Pedro passava ali, aquelas pessoas, aqueles enfermos seriam curados. Há toda uma manifestação. E chegamos aqui neste ponto que fala sobre Atos 5, 34 a 39, que nos ajuda a entender, nos ajuda a discernir que quando Deus estiver no negócio, escute aqui, quando Deus estiver envolvido num projeto, você pode fugir, você pode correr, podem se levantar contra você, pode se levantar contra o projeto que você está realizando, mas eles vão levantar para cair, porque Deus está envolvido. Nós temos no verso 34, amados, essa é uma ministração de certa forma curta, mas creio poderosa. No verso 34, nós temos Deus, Ele levanta vozes de bom senso, mesmo em ambientes hostis. O verso 34 é marcado por levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel. Gamaliel, amados, era tido como um dos homens mais respeitados da lei. Diga-se de passagem, Gamaliel foi ele quem ensinou Paulo. Gamaliel era dotado de muito conhecimento, muita sabedoria. Gamaliel, ele era um homem que ele não gostava de ficar dando as suas opiniões a qualquer momento. Ele era mais na dele, mais fechado. Mas veja que eu creio que Deus levantou Gamaliel neste momento para falar lá no Sinédrio, dizer para eles que, olha, veja bem, tem algo aqui que nós precisamos prestar atenção. Tem algo aqui que nós precisamos tomar cuidado para não cometermos mais erros. Então, amado, no verso 34, eu quero dizer a você, Deus talvez possa utilizar o improvável para falar com você no meio da dificuldade.
Deus, Ele pode utilizar naquilo que você pode estar no seu pior momento, pode chegar algo da parte de Deus para a sua vida. Veja que o Sinédrio, aquele conjunto legislativo da época, eles queriam votar por matar os apóstolos. No verso 33 nós encontramos isso. Eles queriam votar ali, tomar a decisão, nós vamos matá-los. Mas Deus levantou Gamaliel. Levantou ele porque Deus sabia que aqueles homens respeitavam a Gamaliel. E Deus o levanta ali, e com a inspiração, ele diz: alto lá, toma cuidado. O inesperado pode ser usado por Deus para falar com você, para proteger a mim e a você. Confie que Deus sempre terá uma voz sensata para interferir quando necessário. Sempre, amados, não importa se você está no meio do deserto, uma voz sensata se levantará para te entregar uma palavra da parte de Deus. Querido, é importante frisar que eu sempre costumo usar esta frase de: não existe Canaã sem deserto. É no deserto que nós somos provados, somos testados. É no deserto que Deus nos prepara, nos torna melhores. É no deserto que Deus abre os nossos olhos para as coisas. Mas é no deserto também que vozes sensatas da parte de Deus vêm para confortar a nossa vida, confortar o nosso coração, saber que nós não estamos ali sozinhos, que você não está passando pelo deserto sozinho. Deus está te acompanhando, Deus está segurando a tua mão. Não temas, não tema a oposição, não tema se levantaram contra você. Se você tem certeza de que o que você está fazendo é da parte de Deus, não tema. Por isso, esteja sensível, com os ouvidos abertos ao Espírito Santo. Senhor Deus, realmente o que estou fazendo é da tua vontade, é do teu coração, é o teu sonho para a minha vida, é o teu projeto para a minha vida? Ou é a minha vontade, ou é o desejo do meu coração? Porque o nosso desejo, amado, é falho, o nosso sonho é falho. É falho. Mas quando sonhamos os sonhos de Deus, tudo muda. Tudo muda. Segunda coisa, nem toda causa empolgante é verdadeira ou duradoura. Veja que Gamaliel, ele usa dois exemplos, de Teudas e de Judas, o Galileu. Todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Nós encontramos isso nos versos 36 e 37. Gamaliel aqui estava citando dois homens que foram tidos como referência, como liderança, que se levantaram com força, mas por não estar marchando algo da parte de Deus, não tinha origem divina, o resultado foi frustrado. E eu te pergunto, você tem sonhado os sonhos de Deus? Você tem trabalhado pelos projetos de Deus? Ou pelo seu projeto?
A palavra nos ensina, amado, que o nosso projeto tem tudo para dar errado. O nosso projeto. Mas o projeto de Deus está garantido. Está garantido. Veja que um fariseu, amado, não eram os apóstolos falando isso, era um fariseu dizendo que se é da parte de Deus, não adianta vocês se levantarem. Sonhem os sonhos de Deus. Trabalhe com os projetos de Deus. Aquilo que Deus tem no coração dele para a tua vida, para a minha e para a sua vida. Movimentos humanos podem até parecer poderosos. Tem muita coisa aí na internet se parecendo, querendo transferir a mensagem de que é poderosa, mas são passageiras. E eu creio piamente que você não está buscando o passageiro, você está buscando o eterno. Querido, eu gostaria de dar um breve testemunho acerca do cuidado com as causas empolgantes, o cuidado com o projeto ser seu e não de Deus. Já faz bastante tempo, eu me lembro que havia uma empresa, não é aqui em Umuarama, era fora, mas era um desejo muito grande no meu coração trabalhar naquele lugar, porque eu via que ali era um lugar, uma empresa muito próspera, um nome muito forte, muita coisa acontecia ali. E eu falei, não, eu quero. E sabe, amados, na nossa mente humana, quando você começa nesse eu quero, e a gente não pergunta para Deus, mas eu quero, mas é isso que o Senhor quer para mim? E eu não fiz isso, amados. Eu quero, sabe? E eu pedia isso para Deus, eu queria muito isso, eu quero, Senhor, eu quero, eu orava por isso, eu quero, eu fui, eu batalhei, eu corri atrás, porque eu verdadeiramente, eu queria estar lá, eu queria trabalhar lá, eu queria fazer parte daquela empresa. E sabe o que aconteceu? Deus falou assim, você quer? Então beleza, então você vai. Você quer, né? Então tá bom, então vai. Eu fui, amados, participei do processo seletivo, comecei a trabalhar na empresa. O João Emanuel hoje ele tem 19 anos, mas naquela época ele tinha menos de um aninho. E eu me lembro que quando eu fui para lá, eu não tinha ainda um lugar para ficar, não tinha uma casa, e aí eu ficava num alojamento, e eu fiquei por mais ou menos uns 3 meses, 3, 4 meses, assim, sabe, em alojamento, até que um colega de trabalho lá cedeu um lugar na casa dele, e eu fiquei alguns dias na casa dele, porque sendo fora de Umuarama, eu ia para lá na segunda-feira bem cedo, trabalhava, à noite eu vinha de carona para Umuarama, porque eu estava fazendo faculdade, eu já havia feito uma faculdade, estava fazendo outra, e aí eu vinha à noite para estudar, vinha à noite para assistir aula, e dali eu já voltava para essa cidade, eu não ficava em Umuarama. Então o único momento que eu tinha para ver a Ivonete e o João era no intervalo ali da faculdade, cerca de 15 minutos, 20 minutos que nós tínhamos de intervalo, em que eu podia vê-los ali. Minha mãe pegava a Ivonete e o João, levava lá, e na hora do intervalo eu via eles durante a semana, porque eu não tinha contato com eles, eu só voltava para casa de final de semana. E assim foram lá por volta de 4 meses desse jeito, até que com muito custo
eu consegui uma casa lá para alugar. Amados, pensa num negócio complicado. E nesse período de tempo que nós ficamos lá, nós moramos por 1 ano nessa casa. Não tinha uma árvore na frente, o sol batia de frente da hora que nascia até a hora do pôr. Muito quente, com uma estrada de chão, uma estrada de terra próxima, e passavam os caminhões canavieiro. A Ivonete lavava a roupa, pendurava no varal assim, passava o caminhão canavieiro, levantava aquela nuvem vermelha assim de terra e cobria a roupa lavada. Pensa a bênção que era. Amados, era difícil, era muito difícil. O João vivia passando mal, volta e meia nós tínhamos que vir para Umuarama trazer o João no médico. Eu não conseguia me estabelecer lá. Tudo que eu fazia lá, por mais que eu me esforçasse, não ia para frente, fracassava. Todo projeto que eu tentava desempenhar, fracassava. Mas eu custei a entender isso. Sabe, amados, eu comecei a pagar o preço. Minha família começou a pagar o preço por conta disso. Por quê? Porque não era da parte de Deus. Não era da parte de Deus. Me recordo que quando estava próximo de completar mais ou menos 1 ano e meio que eu estava ali, eu recebi até mesmo uma proposta que, na época, essa proposta me deixou assim, feliz, contente, mas eu já tinha apanhado tanto, que eu resolvi perguntar para Deus, né? E não tentar fazer valer a minha vontade. Essa proposta era muito vantajosa dentro da própria empresa, porque eu assumiria um cargo, eu seria promovido por um cargo, meu salário seria muito maior, mas tinha um preço. O preço era de eu ficar na estrada, viajando, que eu poderia ficar 30 dias longe de casa, vir em casa apenas uma vez no mês. Eu falei, epa, algo de errado não está certo. E amados, aí eu decidi baixar a bolinha da minha teimosia e perguntar a Deus o que Ele queria. E eu apresentei o projeto. E naquela noite, eu me recordo muito bem, Deus me deu um sonho. Não vou entrar em detalhes, mas Deus me deu um sonho, um final trágico, muito trágico para mim. E eu entendi o recado. E pouco tempo depois, poucos meses, nós já havíamos nos mudado de volta para Umuarama, mas eu ia e voltava todos os dias. Era 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, 120 quilômetros todo dia para trabalhar. E aí eu falei, chega, parou, cansei disso. E pedi demissão. E foi aonde eu consegui começar a lecionar no ensino superior. Eu já lecionava antes, não na faculdade, lecionava em curso técnico, mas Deus permitiu abrir essa porta aonde estou até hoje. Então, nem toda causa empolgante é verdadeira e duradoura. A sua vontade pode ser empolgante, a sua ideia, o seu projeto pode ser empolgante, mas guarde bem isso, ele não é duradouro. Assim como Teudas, Judas, não é duradouro. Terceiro, a obra de Deus não pode ser parada.
Nos versos 38 e 39, nós temos o conselho da parte de Gamaliel. O conselho que ele diz: se este conselho ou esta obra é de Deus, se o que esses homens estão fazendo é de Deus, vocês não podem fazer nada. Não adianta vocês quererem matá-los, não adianta vocês quererem fazer algo contra a vida deles, porque vocês estariam lutando contra o próprio Deus. Então, querido, se você está no caminho e você tem convicção de que você está no caminho que Deus te colocou, escuta aqui que eu estou te falando. Se você está convicto de que o caminho que você está realizando é algo da parte de Deus, que Deus liberou, que Deus permitiu que você o fizesse, aqueles que se levantarem contra você vão se levantar para cair. Vão se levantar e vão cair. Não se luta contra Deus e sai ileso. Nós temos o exemplo lá em Gênesis 32, 28, Jacó. A palavra diz que Jacó lutou com Deus e como homens. Lutou, mas ele não saiu ileso. A palavra diz que ele sai mancando, porque ele foi acertado na coxa, na perna, ele sai mancando. Não se levanta contra Deus e sai ileso. Querido, os teus inimigos, aquele que tem se levantado contra a tua vida, não sairá ileso. E isso que a palavra nos revela. Mas tenha certeza de que o que você está fazendo é da parte de Deus. A obra de Deus, ela não para. Pare de resistir. Se a obra de Deus não para, se nós não podemos lutar contra Deus, eu te pergunto, por que você ainda resiste em lutar contra a vontade de Deus para a tua vida? Você vai perder. A sua vontade vai fracassar. Não adianta você lutar contra aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você pode correr, você pode fugir, mas não interessa a distância que você percorra, Deus vai te alcançar, Deus vai te buscar, e você vai ter que voltar e você vai ter que fazer. Não se sai ileso. Não lute contra Deus. Não lute contra a obra que Deus tem colocado na tua mão. Não lute. Você só está dificultando o processo. Em vez de você resistir ao que Deus está fazendo, alinhe-se com Ele. Lutar contra Deus é lutar contra a verdade, contra o futuro. Certamente você fracassará. Lute as causas de Deus. Lute junto a Deus e não contra Deus. Contra quem você tem lutado? Contra quem você tem enfrentado? Quem você tem enfrentado? O inimigo ou a vontade de Deus? Você está contra quem?
É isso que eu quero que você saia daqui refletindo nesta noite. Contra quem você está lutando? E dependendo da sua conclusão, veja, nesta luta existe um lado vencedor e o lado fracassado. O lado vencedor, a verdade, Deus. Contra quem você está lutando? Examine a sua postura, examine as suas ações, examine se verdadeiramente você está cooperando com a obra, se você está cooperando com o projeto de Deus para a tua vida. Examine-se. Pare de se opor à vontade de Deus. Pare de se opor àquilo que Deus tem usado, homens e mulheres de Deus, aqui, em cima deste púlpito, falando com a tua vida, e você tem ignorado, você tem brincado, você não acredita que isso seja verdade. Amado, o tempo está passando. Pare de resistir. Lute do lado certo. Amém?